Antes de começar essa aula, eu tenho um pequeno recado para dar para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar essa aula com seus amigos. Isso é muito importante para mim e incentiva muito para que eu mantenha os lançamentos semanais aqui no canal. É isso, muito obrigado e agora fiquem com a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vitor de Biologia e hoje a nossa aula será sobre Introdução à Citologia, perfeito? Lembrando que citologia significa basicamente estudo da célula, correto? Mas antes da gente estudar especificamente sobre a célula e as suas estruturas, nós temos obrigatoriamente que passar pelo quê? Por um apanhado histórico de como essa célula foi descoberta, como ela foi analisada primeiramente. E não tem como a gente falar disso sem falar da história de quem? Do microscópio, perfeito? A gente vai ter que falar um pouquinho aqui, olha, de como esse instrumento, essa ferramenta foi criada e como ela sofreu o quê? Melhorias ao longo dos séculos, ok? O primeiro microscópio ele foi criado por dois carinhas chamados Hans e Zacharias Janssen. Porém, os feitos deles acabam por aí. Por quê? Eles basicamente criaram o microscópio, criaram a estrutura de lente que a gente conhece como microscópio, por mais que seja a mais simples, já que foi a primeira a ser criada, foram eles que criaram, mas eles não exploraram todo o potencial dessa ferramenta, perfeito? Os caras que mais exploraram essa ferramenta são Robert Hooke e Van Leeuwenhoek, beleza? O Robert Hooke, ele analisou uma cortiça. O que seria uma cortiça? Seria uma parte de tecido vegetal morto, a casca da árvore, basicamente, perfeito? E nessa cortiça, ele percebeu que, ao analisar com o microscópio, existiam várias lacunas vazias nessa cortiça, nesse pedaço de tecido vegetal morto. Ao analisar essas lacunas, esses espaços vazios que estavam delimitados pelo que ele não sabia, mas era a parede celular das células vegetais, ele denominou essas lacunas de célula, que significa basicamente pequena célula, é célula no diminutivo, perfeito? Então, esse conceito de célula é atribuído a quem? A Robert Hooke. Porém, o Van Leeuwenhoek, ele foi o cara que mais descreveu esse universo microscópico na época dele, perfeito? Lá pelo século 17, ok? Ele descreveu desde bactérias até protozoários, fungos, outras células vegetais. Também descreveu o espermatozoide, as hemácias, fibras musculares. Ou seja, ele pegou o microscópio e começou a analisar tudo que ele conseguia analisar desse universo microscópico. Lembrando que se tratava ainda de microscópios um pouco rudimentares, não tão profissionais como os que a gente tem hoje em dia, perfeito? Porém, já servia para analisar uma grande variedade de micro-organismos e de estruturas vegetais e humanas, perfeito? Por fim, veio Robert Brown, que esse daí foi o cara que lá pelo século XIX observou o quê? O núcleo celular. A partir daí a gente criou os conceitos de núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática ela não pôde ser vista ainda nessa época aqui, desses carinhas aqui, que vai desde o século XVI até o século XIX, perfeito? Porque a membrana plasmática ela não pode ser vista pelos microscópios ópticos, que são esses microscópios que eu estou citando para vocês. Todos esses aqui, olha, são microscópios ópticos, perfeito? A membrana plasmática, ela só pode ser analisada, só pode ser vista em um microscópio eletrônico. Porém, já se tinha noção do quê? Que havia uma estrutura delimitando o espaço celular. Porém, a gente só conseguiu ver isso de fato quando surgiu o microscópio eletrônico, perfeito? Que no caso, a gente não vai entrar em detalhes nessa aula, ok? Agora, pegando esse aparato histórico aqui da criação do microscópio e das utilizações que ele teve, bora passar agora para mais um tópico da nossa aula, perfeito? Vou dar um tempinho para vocês tirarem print, eu vou sair aqui do meio, vocês tiram print, e aí eu vou mudar o quadro para a gente falar do nosso próximo tópico, perfeito? Perfeito, agora mudou o quadro, bora falar um pouquinho sobre a teoria celular, perfeito? Proposta por Matias e Theodor, perfeito? E essa teoria, ela diz basicamente o quê? Que todo ser vivo é formado por
células, perfeito? Ah, professor, como é que eles chegaram nessa conclusão? Como é que eles teorizaram isso? Basicamente, depois de tantas análises, depois de utilizar o microscópio para descrever tantos micro-organismos e estruturas de seres humanos, vegetais, de outros animais também, foi notado que havia algo em comum com todos esses organismos, com todos os seres vivos, os micro-organismos, animais, vegetais. A semelhança era que todos eles apresentavam pelo menos uma célula, no caso de bactérias, protozoários, alguns fungos também, ou várias células, como no caso de alguns fungos, animais e vegetais, perfeito? Porém, basicamente todos apresentavam células em geral, ok? Segundo, as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. O que significa isso? Bora interpretar. Bora lá. As células são as unidades morfológicas. Ponto. O que isso significa? Basicamente, o Matias e o Theodore analisaram o quê? Que todos os tecidos, seja animal ou vegetal, são formados o quê? Por células, correto? Ou seja, toda a morfologia dos seres vivos é constituída pelo quê? Por células. As células formam os tecidos vão formar os órgãos formam os sistemas formam um organismo, perfeito? Ou seja, toda essa morfologia, seja animal, vegetal ou de qualquer outro reino, é graças a quem? As células, perfeito? Segundo ponto, são também as unidades funcionais dos seres vivos. O que significa? Numa próxima aula, a gente vai estudar melhor sobre as organelas celulares, que são os pequenos órgãos que as células têm. E a partir disso é feito, basicamente, carboidratos, proteínas, lipídios, os hormônios em geral. Ou seja, toda a produção, todo o metabolismo que tu apresenta, que um vegetal apresenta, que um fungo vai apresentar, é graças a quem também? As células, perfeito? Elas que vão desempenhar todas essas funções básicas, ok? Sem elas, nós não teríamos essa diversidade toda, ok? E por último, as células nascem a partir de divisões de células pré-existentes, perfeito? Basicamente, lembra lá da origem da vida, da nossa aula de origem da vida, que todo ser vivo nasce a partir de quê? De outro ser vivo pré-existente. No caso, estava falando de um organismo inteiro, quando eu falei isso na biogênese, lá na origem da vida. Porém, se aplica aqui também, galera, a divisão celular que ocorre no nosso organismo, por exemplo. Não tem como a gente criar umas células se essas células não tiverem sido originadas do quê? De células pré-existentes que sofreram essa divisão celular, perfeito? Então, bem rápido, só tirar um print aqui desse quadro, perfeito, galera? Bem diretão, grava o quê? Todo ser vivo é formado por células, grava que elas são também as unidades morfológicas e funcionais, ou morfofuncionais dos seres vivos. E por último, que elas nascem a partir de quê? De divisões celulares de células pré-existentes, que já existiam antes, perfeito? Então, vou te dar um tempinho aí, olha. Tira a print do quadro e bora para o nosso último quadro, nosso último conceito, perfeito? Agora sim, galera, bora para o último quadro da nossa aula. Nesse quadro, a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho nos tipos de célula que a gente pode encontrar nos nossos estudos, perfeito? Que são basicamente a célula procarionte e a célula eucarionte, ok? Bora começar aqui, olha, pela célula procarionte. Os representantes que a gente tem de células procariontes são basicamente as bactérias, que estão divididas em dois grupos, as eubactérias e as arqueobactérias. Lembrando, vamos ter uma aula somente sobre bactérias, perfeito? Isso aqui são só características básicas, não te esquenta por enquanto. Outra característica aqui, olha, célula procarionte, ela não possui carioteca. E é justamente isso que dá o nome dela de procarionte, perfeito? Células procariontes, por regra, elas não apresentam o quê? Carioteca, ok? Que é conhecida também como membrana nuclear. É o que forma o núcleo celular, propriamente dito, beleza? É o que vai revestir o material genético, vai compartimentar aquele material genético, ok? E por não ter carioteca, essas células, como as bactérias, não apresentam também o quê? Núcleo definido. Elas não vão apresentar núcleo definido, mas elas apresentam uma estrutura que a gente chama de nucleoide.
O nucleóide é basicamente toda aquela massa, todo aquele DNA que está disperso, está espalhado no citoplasma. Por que espalhado? Porque não apresenta o quê? A carioteca para revestir, para compartimentalizar esse material genético, para separar ele do citoplasma da célula, perfeito? Agora, outra característica, elas não possuem organelas membranosas. O que são organelas membranosas? Por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, que são organelas que nós vamos ver em próximas aulas aí sobre organelas citoplasmáticas, perfeito? Porém, elas possuem uma única organela, que não é membranosa. No caso, é o ribossomo, perfeito? O ribossomo, ou ribossomos no plural, eles são organelas que produzem proteínas, eles realizam a síntese proteica, perfeito? Na aula de bactérias, eu aprofundo mais a função dos ribossomos, ok? Bora agora para as células eucariontes. As células eucariontes são todos os outros organismos que não são o quê? Bactérias, ou seja, protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Todos esses aqui são o quê? Organismos eucariontes, que apresentam células eucariontes, ok? E como característica de células eucariontes, eles apresentam carioteca. Eles apresentam membrana nuclear revestindo aquele material genético. E se apresenta carioteca, também apresenta o quê? O núcleo definido. Nesse caso, não é mais nucleoide, é núcleo celular mesmo. Por último, possuem organelas membranosas, além, lógico, também de possuírem ribossomos. Elas também possuem ribossomo. Só que além dele, também possuem o quê? Mitocôndria, podem apresentar cloroplastos, se a gente estiver falando de algas e de plantas, apresentam complexo de Golgi, apresentam retículos endoplasmáticos, entre outras organelas também. Perfeito? Então, nessa aula foi basicamente conceitos básicos de citologia, o histórico que a gente teve que passar para descobrir a célula, os avanços tecnológicos que a gente teve para poder analisar essas células, no caso, os avanços no microscópio mais propriamente dito, perfeito? E algumas diferenças básicas de dois tipos de célula que a gente vai encontrar muito nessas nossas futuras aulas de citologia, perfeito? Pretendo fazer uma aula sobre bactéria, uma aula sobre protozoário, sobre algas, sobre fungo, plantas e animais, para ficar tudo bem esclarecido para vocês, perfeito? No mais, essa foi a aula de hoje. Vou já dar um tempo para vocês tirarem print da tela. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de dar o like, de comentar, fazer alguma dica aqui no canal, alguma crítica construtiva, compartilhar com seus amigos, nas suas páginas, nas suas redes sociais, enfim, por WhatsApp, enfim. E também não se esqueça de fazer suas anotações e estudar em casa, perfeito? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.